Então vamos lá, palavra de hoje. Antes da palavra vamos orar, né? Porque a gente não tá aqui pra fazer live, pra ganhar status. A gente tá aqui com um propósito, ok? E o propósito é esse. É te ajudar com uma instrução e proporcionar para você, através da palavra, um ambiente de poder, onde você seja capaz de viver essa transformação, que é fortalecer o seu chamado, romper com a paralisia espiritual e viver o propósito que Deus tem para a sua vida, ok? Vamos lá então, palavra de Deus, que são os pontos que a gente vai abordar hoje, estão todos eles contidos em Êxodo, capítulo de número 16. Guarda isso aí, chorar, orar primeiro. Ai, Camila, você parece que tá um pouco assim. Eu tô porque eu quero ter certeza que eu vou te passar o conteúdo que Deus colocou no meu coração, e ser fiel a isso não é fácil. Então, de antemão, você já vai me perdoando aí qualquer falha, vai orando por mim, né? E vai tendo humildade, né? Pra se submeter àquilo que Deus tem confiado pra gente nesse tempo. Aonde você estiver agora, ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus que eu oro agora, com a tua igreja, com o teu povo, com todas essas pessoas que se reúnem agora comigo aqui no Instagram. E elas estão aqui, Senhor, com um propósito, ó Pai, de te buscarem, de romperem com procrastinação, com coisas que embaraçam o caminho. Senhor, eu sei que eu estou lidando agora com pessoas que estão aqui indignadas consigo mesmo no que tange a sua carnalidade, a sua inconstância, no que tange a sua sensação de mornidão, de paralisia. Eu estou me referindo agora para pessoas que, assim como eu, Senhor, são pessoas que estão decididas a inaugurarem, a aproveitarem a oportunidade que o Senhor está nos dando nesse tempo, para crescer, para desenvolver o chamado, para compreender aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Deus, eu não tenho de mim mesma ferramentas extremamente técnicas para que eu possa entrar na casa dessas pessoas agora. Mas através do Instagram, através da internet, que está sendo usado agora com propósito, e isso nós dispomos agora diante de ti, do teu altar. Colocamos no nome de Jesus, Pai, isso diante de ti. Todas essas pessoas que estão acompanhando agora, aquelas que futuramente se seguirão dentro desse dia, que estão compreendendo esse propósito, eu coloco elas diante de ti agora, onde quer que elas estejam. Todas essas pessoas que estão ao alcance da minha voz, que está disposta a dar a instrução que o Senhor tem me dado, ó Pai. Eu me coloco e eu as coloco agora diante de ti. E te peço, quebra toda resistência, todo empecilho. Te peço ajuda agora até para esta pessoa que está com dificuldade na internet. Pai, estabiliza a frequência desse sinal para que esta pessoa não perca nada de tudo aquilo que o Senhor confiou para nós neste dia, nesta noite, para esse tempo. Aviva o nosso coração. Espírito Santo, só o Senhor pode tocar nos corações, convencer as pessoas. Só o Senhor pode ir por trás dessa tela e fazer aquilo que eu não posso fazer. Por isso eu conto com a tua ajuda e junto com esse povo que se reúne comigo agora, Senhor, nesse movimento. Esse movimento santo, esse movimento que visa atingir um propósito, ó Deus. Esse movimento cujo propósito é no final dessa transformação, no final da superação dessa dor, no final desse tempo de confronto, desse tempo onde a tua palavra vai ser ministrada para que haja poder, para que haja transformação. No final de tudo isso, tão somente o teu nome será glorificado e não a nossa vaidade. Desde já vai quebrando, Senhor, toda a vaidade, a começar pela minha. A começar pela minha, Senhor. Eu não quero trabalhar com a expectativa desse número de pessoas que está aqui me olhando. Talvez algumas me avaliando, Senhor. Talvez algumas me reparando, olhando os meus erros, Senhor. Não quero, Senhor. Eu quero que a minha vida agora e todas as ferramentas que o Senhor me confiou estejam disponíveis para corresponder à tua expectativa. E à expectativa dos corações, Senhor, que olham para mim, mas esperam em ti. Que vão me ouvir, mas estão confiando em ti, Senhor, porque maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua carne, mas a nossa confiança está depositada no Senhor, e é por isso que nós estamos dentro desse movimento, Senhor, que começa hoje, e eu já te consagro esse movimento e essas pessoas, eu te consagro a equipe de trabalho que está enganjada comigo, Senhor, para prestar, Senhor, junto comigo, esse atendimento das tarefas, o desenvolvimento, Senhor, de tudo aquilo que nós estamos nos propondo a fazer nesse tempo. Toma
essas ferramentas e que haja, Senhor, neste tempo, ó Pai, testemunhos de transformação, que eles possam caminhar comigo até o final, que inconstâncias sejam destruídas, que obras do maligno sejam destruídas e que obras da carne também, porque procrastinação não é ferramenta só do diabo, mas é ferramenta também da nossa carne que opera contra o teu espírito. Oh Pai amado, a tua presença que eu sinto hoje aqui na sala da minha casa possa alcançar também vidas e pessoas que estão ao alcance da minha voz. Eu quero te entregar a vida de uma moça, Ana Beatriz, em tuas mãos. Essa moça tem aceitado o desafio de me interpretar através da linguagem dos sinais, para que aqueles, Senhor, que precisam compreender a tua palavra através das libras, possam ouvir. Senhor, ouvir através da linguagem dos sinais. Alcança ela agora, despertando, Senhor, para que ela possa seguir comigo também nesse propósito, e assim nós possamos incluir o maior número de pessoas, independente das suas fragilidades, das suas deficiências, sejam elas humanas ou quais forem, porque há muitos aqui, Senhor, que ouvem, mas também têm deficiências. Então nós queremos incluir essas pessoas a despeito das nossas fraquezas. Eu consagro, eu ofereço, eu coloco diante de Ti, Senhor. Alcança. E agora, meu Pai, eu te peço, síndrome do pensamento acelerado que impede essa pessoa de ouvir a minha voz, de ter paciência, de esperar o final. Essa pessoa que quer sair antes de terminar, começa a quebrar isso agora, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa pessoa que não consegue terminar nada do que começa, ela passa pela live e já vai embora na celeridade. Não deixa, Senhor. Oh Pai, oh Espírito Santo, visita ela agora e traz a tua calma. Eu ministro paciência, porque o estudo é enfado da carne, e aquele que deseja aprender precisa de paciência. Eu repreendo toda a síndrome do pensamento acelerado agora em nome de Jesus. Ministra sobre nós a paz que excede todo o entendimento. E eu declaro agora também em nome de Jesus, Pai, sobre esses ambientes e entendimento, Pai, abre a mente de cada um de nós, para que possamos compreender o que Tu queres ministrar através da Tua palavra. E assim eu sei que o Senhor vai operar através da Tua palavra, que é viva e eficaz. Aquilo que o remédio já não pode mais fazer. Aquilo que às vezes o conselho de alguém já não alcança mais. Porque eu sei que a Tua palavra é viva e eficaz. Nós oramos assim. E Te apresentamos e inauguramos esse movimento hoje, chamados à excelência diante do Teu altar, contando com a ajuda do Teu Espírito Santo e com o poder da Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem concorda, digita amém. Eita, oh glória. A Êxodo, capítulo de número 16, 3 pontos importantes que eu quero abordar com vocês. Vamos lá, compreendendo o tempo da oportunidade. Compreendendo o tempo da oportunidade. Antes de entrar no maná de Êxodo 16, vamos entender o que é oportunidade? Oportunidade vem do latim. Do latim opportunus. E na etimologia da palavra, a variação, né, essa separação do AP, significa em direção a. E o portus significa de porto do mar mesmo. Então, opportunus vem do latim, OP significa em direção a, falando assim a grosso modo, tá, gente? Que para todo mundo entender, ok? E portos, né, de oportunos, né? Portunus vem de portos, que é porto do mar. E por que porto do mar? Porque originalmente essa palavra, ela era utilizada pelos navegantes, pelo pessoal que cuidava das embarcações e levavam mercadorias na região portuária. E eles passaram a utilizar, né, a colocação, a etimologia, o uso dessa palavra, originalmente passou não só a existir, como a ser popularizada através dessa galera que cuidava das embarcações, que era responsável por grandes navios mercantes, deixando num porto e levando para outro. E eles utilizavam e aplicavam ela na seguinte questão: era oportunos a ciência dos ventos do Mediterrâneo. Então, oportunos, que gerou oportunidade,
veio através... Ih, esqueci de tirar os comentários, foi mal, peraí. E aí essa galera das embarcações, né, esses trabalhadores, faziam uso dessa palavra para determinar se os ventos oportunos eram chegados para ir a tal lugar ou para ir para outro lugar. Então, em razão disso, originou-se o termo utilizado, oportunidade. Camila, por que você achou importante isso aí? Vou te falar por quê. Porque oportunidade é o encontro do tempo e da ocasião. Então, eu estou com o meu barco aqui parado e dependendo de para onde o vento está soprando, é ele que vai determinar para onde eu vou levar a minha mercadoria e a minha embarcação. E eu achei isso fantástico, gente. Por quê? Porque compreender o tempo da oportunidade me dá clareza sobre o destino que eu preciso seguir. Profeticamente falando agora, né? Aplicando isso dentro do nosso contexto, a gente precisa passar a discernir para onde o vento de Deus está soprando. E compreender que isso é passageiro. E ter clareza sobre isso vai apontar um destino seguro. Vai apontar o favor em direção àquele rumo que eu preciso tomar. E isso tem tudo a ver com a nossa chamada. Enquanto eu refletia e meditava sobre isso hoje, o Senhor ele me lembrava sobre a tribo de Issacar. A tribo de Issacar, ela tinha o discernimento do tempo e das estações. E isso dava para eles uma vantagem muito grande sobre a semeadura, sobre a colheita. Isso dava para eles uma vantagem muito grande sobre a direção, né, de mar mesmo, sobre a navegação, né, para onde eles estavam indo. Então, assim, não considere oportunidade qualquer coisa, nem como algo que está aberto o tempo todo. Pensando sobre isso hoje também, me veio em mente Marcos capítulo de número 5. Ali nós temos duas narrativas no mesmo contexto. A mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos padecia de uma hemorragia, e temos também a filha de Jairo, que tinha 12 anos de idade e já estava para morrer. Na verdade, a narrativa de Marcos 5 começa com Jairo indo atrás do Senhor Jesus, que estava passando. E reconhecendo já quem ele era, conhecendo seu testemunho, viu nele uma oportunidade de promover a cura que a sua filha precisava. Porque ela já estava a perecer, né? Já estava a morrer. Então presta atenção, lá em Marcos 5, Jairo sai correndo em direção a Jesus. E o texto fala que Jesus ele passava, né? Veja, a oportunidade de encontrar com Jesus. Ele passava. A oportunidade ela não é permanente. Senão não seria a oportunidade. É exatamente o exemplo de onde se originou, dos ventos, a oportunidade, né? O tempo. E aí ele foi. E aí ele vai e pede ao Senhor para ir na casa dele. E o Senhor começa a tomar o rumo da casa de Jairo. Só que no meio do caminho da casa de Jairo, quem vem? A mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos também sabia que tinha uma oportunidade. De que Jesus ia passar por aquelas cercanias, que ele estava ali naquela região. Então veja, um vai de encontro à oportunidade de ter Jesus em sua casa. É Jairo buscando pela sua filha. A outra tem consciência de que a oportunidade está em movimento no caminho. E ela também vai de encontro. Enquanto Jesus está seguindo caminho para ir para a casa de Jairo, tocar na menina, essa que há 12 anos é hemorrágica, vai lá e toca na orla das vestes de Jesus. E Jesus para no meio do caminho que está indo para a casa de Jairo. Não é o que a gente vai abordar aqui agora, mas só para você entender, olha como é que isso aqui abre o leque. Um vai de encontro à oportunidade, né? A outra já pega a oportunidade no meio do caminho e já executa. Isso fala sobre como a gente usa, sobre como cada um tem jeito para usar as oportunidades. Ela toca, como ela toca, ela recebe na hora. É curada, estanca a hemorragia, Jesus sabe que dele saiu virtude, para no meio da multidão, libera uma palavra sobre ela, sua fé te salvou, e ele segue depois rumo à casa de Jairo. Enquanto isso está acontecendo, alguém está dizendo para Jairo, ó, você perdeu sua oportunidade, não importune mais o mestre, ela já morreu. Ela já morreu. E Jesus diz o quê? Crê somente. Porque ele é. E é ele que está dando a oportunidade ali. E ele diz, crê somente. Jesus vai em direção à casa de Jairo. Quando chega lá, a menina já está morta. Mas Jesus chama ela de volta à vida. Desperta ela. E a menina volta à vida. Camila, o que você está querendo dizer com isso? Uma tinha 12 anos
de tempo de enfermidade. A outra tinha 12 anos de idade. O que uma tinha de vida, a outra tinha de enfermidade. São circunstâncias diferentes, mas que desfrutam da mesma oportunidade. São idades diferentes que desfrutam da mesma oportunidade. Elas estão vivendo tempos diferentes que culminam na mesma oportunidade, que é de ter Jesus, estar com Jesus. Perceba, a circunstância que eu fico achando que me limita de aproveitar a oportunidade que está diante de mim, ela na verdade não me limita, ela me favorece, ela culmina, ela aponta, porque não vai aparecer uma oportunidade, não, na verdade não será discernido como uma oportunidade alguém que não está vivendo uma circunstância que vê naquilo uma oportunidade. Alguém que tinha saúde corria atrás de Jesus, ficava no meio da multidão. Alguém que estava gozando de plenitude em todas as áreas, via, vindo de Nazaré, alguém que lhe daria uma oportunidade? Os ricos, saudáveis, os escribas, os fariseus, os sumos sacerdotes, eles conseguiam ver em Jesus uma oportunidade de vida, de salvação? Claro que não, porque na mente deles, primeiro que eles já achavam que estavam prontos, né? É um equívoco enorme. E segundo, a circunstância deles não deixava para eles claro a oportunidade que estava diante deles, porque eles não viam que Jesus era uma oportunidade para poder sanar essas necessidades. Então por que Jesus ele deixa claro que veio para os enfermos, para os fracos, para aqueles que não são, né? Quando perguntaram assim, por que tu te assenta com pecadores? Ele disse, pelo mesmo motivo que os médicos não visitam os que têm saúde, mas os enfermos. Nisso aqui eu quero que você entenda que a sua circunstância, seja ela qual for, tomando Rivotril, com depressão, tratando da síndrome do pânico, tendo 3 dias ou 3 vezes na semana de consulta com terapeuta, ou em outras áreas, problema de saúde. Camila, eu tenho dificuldade de memorizar as coisas. Camila, eu não consigo entender e discernir direito as coisas da Bíblia. Ei, você precisa entender que essa oportunidade, a inauguração desse tempo onde nós estamos usando a palavra, esse é o tempo da sua oportunidade. Quem está dizendo isso é a sua circunstância. Então, ao invés de olhar para isso e dizer eu não posso, ao invés de olhar para isso e dizer eu não tenho tempo, ao invés de olhar para isso e dizer eu estudo nesse horário, eu trabalho nesse horário, você precisa entender que essa circunstância no final ela culmina para você entender que essa é a oportunidade que você está tendo. Eu coloquei uma frase aqui para eu não me esquecer. Deus ele me disse assim, para quem discerne o tempo da oportunidade, a circunstância não te limita, ela te favorece, porque ela te faz lembrar por que você tem que aproveitar aquele tempo. Ela te faz lembrar quais são as tuas motivações que te jogam para aquele tempo. É igual às nossas fraquezas concernente à vontade de Deus para a nossa vida. As minhas fraquezas não são elas que determinam o que é o meu fim. Elas só determinam por onde Deus vai começar. Por isso que eu choro no altar, eu busco no altar, eu vou na igreja, eu entrego a vida a Cristo primeiro e depois peço a ajuda dele para ele me ajudar a consertar aquilo e ajustar aquilo que eu preciso fazer depois. Por quê? Porque, na verdade, quem tem o discernimento do tempo da oportunidade não é limitado pela circunstância, não é limitado pela idade, não é limitado pelo tempo. Mas tudo isso que te faz muitas vezes se sentir mal, vendo aquela oportunidade diante de você e dizendo, eu não posso abraçar isso agora, na verdade é justamente o contrário. É o sentido inverso, é ela que te empurra para abraçar essa oportunidade. E aí Deus me deu esse discernimento para trazer essa clareza para vocês. Uma menina de 12 anos e uma mulher que a Bíblia não diz quantos anos ela tem, mas obviamente muito mais velha do que a menina, porque 12 anos ela tem só de enfermidade. 12 anos ela lida com aquele mal. Mas veja, tempos diferentes, vidas diferentes, sociedades diferentes. Uma já se empobrecia. Gente, isso é muito forte. Uma já estava pobre de tanto investir. A outra era uma herdeira antes de crescer. Jairo era um príncipe, um camarada bem abastado. Entende? Circunstâncias totalmente opostas, totalmente diferentes. E ambas compreendendo que o vento era oportuno, que a oportunidade estava diante delas, que aquilo era favorável. Sobre essa perspectiva é que nós vamos analisar Êxodo capítulo de número 16, para compreender e discernir melhor no maná a oportunidade. Deus falou comigo quando eu
quando o Espírito Santo elucidou na minha mente oportunidade, ele me disse, maná. Lá em Êxodo, capítulo de número 16. Eu vou trazer um apanhado aqui para não ser enfadonha a você, e aí depois você medita. Inclusive essa vai ser uma das nossas tarefas, você depois ler Êxodo capítulo 16 inteiro e conseguir absorver melhor, assimilar melhor aquilo que a gente está falando, ok? Eu vou te ensinar a treinar seu cérebro, terra. Eita, essa massa abençoada que Jesus colocou aí dentro vai funcionar. Deus vai te dar uma mente brilhante. Você vai falar o que Davi falou quando ele disse, isso não tinha a ver com idade, tinha a ver com entrega, com aproveitar o tempo da oportunidade, quando ele disse assim, tu me fizeste mais sábio e entendido do que os anciãos do palácio e do que os meus conselheiros. Ô glória! Em Êxodo capítulo de número 16, a partir do verso 18, eu quero falar aqui para vocês, ó. Eles mediam o maná com um homer, né? E o que tinha ajuntado muito não tinha demais. E o que tinha ajuntado pouco não tinha falta. Cada homem ajuntava o maná que o Senhor liberava no deserto, né? Segundo o seu comer, ou seja, segundo a sua necessidade. E disse Moisés que nenhum homem deixe até amanhã. Mesmo assim, eles não ouviram a Moisés, mas alguns deles deixaram até a manhã seguinte, e criou vermes e cheirava mal. E Moisés irou-se com ele. Vou com você mais um pedacinho no verso 21. Me ouve. E eles colhiam todas as manhãs, cada homem conforme o seu comer, conforme a sua necessidade. E aquecendo-se o sol, derretia-se o maná. E aconteceu que no 6º dia, eles colhiam 2 vezes mais pão, 2 homeres para cada um homem. E todos os governantes da congregação vieram e contaram a Moisés. E disseram, isto é o que o Senhor disse, amanhã é descanso do Shabá santo, ou seja, o sábado. Então ele está falando sobre o que vai ser amanhã, hoje está falando da sexta-feira. O que quiserdes assar, assai, o que quiserdes cozer, cozei, está falando sobre o maná. E o que restar, guardai até pela manhã. E eles guardaram até a manhã seguinte, conforme Moisés ordenara. E esse que foi guardado, de sexta para sábado, que era a porção dobrada, não cheirou mal e nem havia verme algum neles. Então vamos lá, nós falamos aqui sobre 2 paralelos. O primeiro é o verso de número 21, né? No verso de número 21 fica claro que o maná tinha prazo. O que é o maná, Camila? O maná era uma espécie, um fragmentozinho que lembrava uma textura como se fosse pão, mas na verdade ele lembrava, visualmente falando, e o gosto também, ao coentro, né? E ele tinha sabor de mel. É basicamente isso que fala sobre a estrutura do maná em Êxodo capítulo 16. Isso foi enviado para o povo. Por quê? Porque o povo começou a murmurar e a reclamar, tendo saudade das panelas, que na verdade o que tinham nelas era resto daquilo que eles comiam. Era uma comida de escravo que eles comiam no Egito. E tendo saudade disso, murmuraram contra Moisés. Moisés disse, essa murmuração não é contra mim, ela é contra o Senhor. Levaram então a petição, a sua necessidade a Moisés. Moisés levou a necessidade deles até Deus, porque na verdade ouviu as murmurações que eles estavam fazendo sobre a época do deserto, do Egito e aquilo que eles comiam. E aí o Senhor vai enviar o maná. E o que é o maná? É como se fosse essa semente, é um grão, não dá para falar muito sobre a estrutura física dele, mas sobre o sabor, como a Bíblia trata. E ele descia do céu e o Senhor derramava, né? Ele era repousado sobre a terra. Ele repousava sobre a terra e ele tinha um prazo. O maná, gente, foi algo inédito. Quem pode dizer, depois de Israel, aquela Israel, daquele deserto e daqueles dias, quem pode dizer que comeu aquele maná? Quem pode afirmar que tipo de gosto tem, senão o que eles estão dizendo que tem, porque só eles comeram. Então, no maná, eu vejo uma oportunidade inédita. Quando Deus entrega o maná do céu, o alimento do céu, Deus está fazendo algo inédito.
Algo que antes daquele tempo Deus nunca fez e algo que depois daquele tempo Deus nunca mais repetiu. Deus falou para mim, diga para eles que oportunidades são inéditas. Já tem um jargão popular que as pessoas falam, né, sobre 3 coisas que não voltam: a pedra lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Então a gente precisa discernir que quando estamos diante de uma oportunidade, provavelmente estamos diante de algo inédito, por isso nós não podemos negligenciar. O maná foi algo que nunca aconteceu antes e foi algo que Deus nunca mais repetiu depois. E nem vai repetir, Camille, nem vai repetir. Aquele maná, daquele jeito, não. Tanto é que ele utilizou um pouco daquele maná. Deus deu ordem a Moisés e Moisés falou com Arão para colocar na arca do testemunho, porque realmente seria como memorial. Jamais isso iria se repetir. Então por que eu preciso dar valor às oportunidades? Porque elas são inéditas. Talvez antes daquela oportunidade Deus jamais tenha dado aquele favor a alguém. E depois daquilo, se eu negligenciar, jamais vou ter a oportunidade de ver de novo. Segunda coisa, é do céu. Veio de Deus. Oportunidade é um alinhamento do Cronos te favorecendo dentro do Kairos, para que dentro do seu tempo e daquilo que você pode fazer, Deus vai te favorecer para você realizar. Isso é oportunidade. É um encontro, um alinhamento do tempo e da ocasião. E Deus ali, ó, fazendo tudo o que Ele pode fazer e te dando oportunidade de usar esse favor para a realização. Agora, guarda o que eu estou te dizendo, porque o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração. É inédito, veio do céu. Uma terceira coisa que coloca a gente em pé de igualdade, para você lembrar de novo do que eu iniciei falando ali em Marcos 5, né? Independente da circunstância, é justo para todo mundo. Veja a acessibilidade que Deus dá através do maná. Então, uma oportunidade, muitas vezes, ela pode ser acessada por diversas pessoas. Então, veio do céu, ou seja, veio de Deus, é inédito, precioso por ser inédito e é acessível. Porque a oportunidade te dá a possibilidade. Se não tem acesso, se não tem jeito de entrar, não é oportunidade. Agora, se é acessível, é Deus dizendo, é a oportunidade. E no maná é isso que a gente vê. Inédito, do céu, e acessível de forma justa a todos. De forma justa a todos. Agora, essa é a ressalva que queima no meu coração, que vocês sabem que a gente trabalha com verdade, né? A gente não tá aqui para amaciar o ego, né? É inédita, pode ter vindo do céu, ela é justa, mas ela é passageira. O verso 21 diz que eles tinham que colher pela manhã. Anota aí, porque esse é o primeiro ponto. Depois que eu compreendo o tempo da oportunidade, eu compreendo que a oportunidade tem prazo. Anota isso aí. Coloca lá no primeiro ponto. Depois que você colocou o título, compreendendo o tempo da oportunidade, esse é o primeiro ponto. Oportunidade tem prazo. O texto diz que o maná caía pela manhã, e à medida que o sol se levantava e se fortalecia, ou seja, ia ficando, né, o dia ia clareando, ia ficando mais cedo, o sol ele derretia aquele maná. Então ele precisava ser colhido pela manhã. E aí Deus falou para mim, fala para o meu povo, que quando eles discernirem o tempo da oportunidade, eles também vão discernir que a oportunidade tem prazo. Mesmo que venha do céu, mesmo que venha de Deus, mesmo que seja para um propósito incrível, ela é passageira. Por isso ela precisa ser discernida, para que ela seja aproveitada. Oportunidade tem prazo. Pela manhã, o maná repousava sobre a terra, como se fosse um orvalho. E antes de começar a tarde, ou seja, na manhã ainda, se o sol aquecesse e se eles perdessem o prazo da manhã para recolherem aquele maná, derretia e eles perdiam a oportunidade de colher a porção que o Senhor já tinha dirigido para eles. Então veja bem, se perder o prazo, perde o frescor. Se perde o prazo, perde a validade. Por isso não podia perder o prazo. Então Moisés vai dar a instrução que o Senhor deu. Ó, o orvalho vai repousar lá na manhã. Pela manhã, eles têm que recolher. E como é que eles vão recolher? Cada um vai recolher segundo a sua necessidade. Porque a oportunidade ela pode ser igualitária, mas cada um vai aproveitar de acordo com as suas condições, de acordo com a sua capacidade. Então, cada um vai fazer a colheita de acordo com a sua necessidade do maná. Fala para todos eles, Moisés, que nos primeiros 5 dias, os primeiros 5 dias da semana, eles vão colher, né? Vamos colocar aqui de domingo a quinta. Vamos colocar aqui, né? De domingo a quinta. É isso? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Isso.
De domingo a quinta, vamos colocar no nosso calendário aqui, né? De domingo a quinta, eles vão colher cada um de acordo com a sua porção. Aquilo que eles comem. E olha o que o texto diz. Que quem tinha muito, colhia muito de acordo com a sua necessidade de comer, né? E não sobrava. E quem não tinha tanta necessidade, pegava a sua porção e também não faltava. Também não faltava. Só que no sexto dia vem uma instrução. E antes de entrar nessa instrução, coloca aí o segundo ponto para quem já discerniu a oportunidade. Primeiro, tem prazo. Segundo, oportunidade é para quem tem disposição. Depois que você discerne que está no tempo da oportunidade, a única forma de você aproveitar essa oportunidade é você tendo disposição. Tem que se dispor. É por isso que eu tô batendo nessa tecla, que começou hoje, dia 24, a gente vai até o dia 8 e até o dia 30 a gente vai seguir com as lives a partir de amanhã, 3 horas da tarde, para te mostrar que tem que ter disposição. Dentro disso, deixa eu abrir um negócio aqui para vocês. Dentro disso, né, segundo ponto, tem que ter disposição. Oportunidade só é desfrutada por quem tem disposição. Por que eu tô falando isso? Porque eles tinham que colher todo dia. Ninguém podia fazer estoque nesses primeiros 5 dias. Só podia estocar para o dia seguinte a partir de sexta para sábado. Porque era o sábado, o Shabá, o santo, né? O dia do descanso. E para obedecer esse princípio, aí Deus estendia a tolerância da preservação daquilo que era colhido. Olha isso, gente. Olha a obediência. Olha a importante de você entender os critérios. Igual eu tô falando aqui sobre os critérios da oportunidade, né? Alguns tinham a seguinte mentalidade. Antes da sexta-feira, que estou colocando no nosso calendário para a gente entender, antes do dia de antecipar o dia santo, logo no início da semana, ou seja, mal começou, eles já queriam colher a mais, não por necessidade de comer, não para desfrutar da oportunidade, mas para poder negligenciar a ação de trabalho do dia seguinte. Por isso que nós trabalhamos as tarefas nesse período. E fica comigo até o final, que no final, você que está fora dos grupos, eu vou te ajudar a entrar, te ensinar como é que você faz a sua inscrição e como é que você vai ter acesso a essas tarefas. Eles queriam colher então mais, para quê? Para usarem segundo seu deleite. Isso revelava, sabe o quê? Procrastinação, negligência, desobediência, preguiça. Coisas que a gente parece querer estocar agora, não leva a mal não. Mas muitas vezes é um jeito da gente não maquiar uma procrastinação, uma preguiça. Deixa eu abrir isso aqui para vocês. Quando Deus falou comigo que oportunidade só vai ser desfrutada depois de discernida por quem tem disposição, eu abri aqui, ó, vou colocar bem aqui para vocês verem que é verdade, ó. Noite 24 de novembro. Eu gosto muito desse dia a dia com o Spurgeon aqui. Eu gosto demais dele. Manhã e noite. E sabe o que ele estava falando aqui no dia 24 à noite? Ele disse assim, o texto que norteia isso aqui, que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora nesse segundo tópico, né? Que oportunidade é para quem tem disposição. E segura comigo, só falta mais um e a gente encerra. Provérbios capítulo de número 24, versos 33 e 34. Fala sobre o preguiçoso. É um versículo que aponta para o procrastinador. E para nós é um despertamento. Olha o que ele diz. Olha o que diz a Bíblia, né? Em Provérbios. O procrastinador, o preguiçoso, ele age assim, ó. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar. Vou tirar só um cochilo. Um pouco para cruzar os braços. Deixa eu descansar aqui só um pouquinho. E a palavra de Deus diz assim: e assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. E a tua necessidade vai te assaltar como um homem armado. Eu sublinhei aqui frases importantes, aonde dentro dessa devocional, isso me elucidou. Ele disse assim: é com pequenas procrastinações que o homem arruína a sua alma. Gente, eu vou repetir isso aqui é muito sério. São com pequenas procrastinações que os homens arruinam a sua alma. Me dá vontade de falar em línguas. O procrastinador, ele não tem a intenção de protelar por anos. Não, ele tem sonhos, ele tem projetos, ele tem uma chamada,
ele tem aspiração, ele tem desejos, ele tem fé, ele acredita, ele tem esperança, ele tem boas expectativas. Então, olha como é que isso aqui é sério. O procrastinador não é um desistente. O preguiçoso não é um cara sem caráter, não é uma mulher imoral, leviana, sem vergonha. Não é, gente, não é. Até porque são mecanismos de autossabotagem. Então, para eles serem presentes dentro de nós, eles não podem revelar o resultado nefasto que eles causam dentro da gente, porque senão a gente abriria a mão deles, custe o que custar. Então a gente fica cozinhando aquilo ali em banho-maria, como diz o pessoal quando tá fazendo uma receita. Eu achei isso aqui incrível. Eles não têm intenção de protelar por anos. Você que tem um chamado, você não desiste do seu chamado. Você diz assim, não, eu ainda vou pregar, não, eu ainda vou estudar, não, eu ainda vou terminar essa campanha, não, eu ainda vou... Você diz isso pra você mesmo, você acredita nisso, você fala isso com a melhor das suas intenções. Mas no final o que você tem é frustração estocada. Porque você fica esperando um ano melhor, você diz depois da pandemia. Quando a pandemia passar, você diz não, ano que vem que o ano começa, vamos zerar 2020, o ano não começou pra mim não. Ano que vem, não, já tá chegando no final do ano. E eu tô falando aqui agora com gente que faz isso. E sabe como é que eu sei disso? Porque eu faço isso. Quantas vezes eu me sabotei, eu fazia isso, porque eu tô aqui confrontando isso, né? Hoje. Então, assim, o protelador, o procrastinador, me deixa colocar através da palavra esse espelho diante de você. Não foge agora não. Não finge que não tá ouvindo isso agora não. Bota a mente pra funcionar. A gente diz, vou fazer depois. A dieta na segunda-feira, a academia no projeto verão, e a gente vai indo. Vai indo e no final não executa. Eles assim, a intenção deles não é protelar por anos. Eles dizem assim, é porque aqui a linguagem é muito antiga, né? Mas eles dizem assim, alguns meses e época mais adequada chegará. Outra frase que eu sublinhei, e a gente já vai pro tópico 3. O sábio, olha o que ele fala do sábio, e eu quero ministrar sabedoria sobre a tua vida. A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, disse Tiago, peça a Deus que a todos dá liberalmente, gratuitamente, não lança em rosto. Sabedoria, olha o que ele diz sobre o sábio. O sábio, ele se apodera da hora passageira. O sábio, ele faz uso de momentos rápidos. Está escrito aqui, ó. O sábio, ele se apodera da hora passageira. Gente, o que é isso? Eu vou falar rasgado e todo mundo vai entender. Um sábio não vê nessa live uma live. Uma pessoa que tem perspectiva de sabedoria, uma pessoa que cultiva a inteligência, uma pessoa que tem projeção de romper, uma pessoa que não quer ser um procrastinador, por mais que esteja lutando contra a procrastinação, que quer ser um realizador dos seus sonhos, uma pessoa que quer deixar um legado, que quer agregar valor, que quer ser relevante naquilo que ela faz, que entende que a vida é um sopro, e já está sendo agoniado com isso, mas não é pelo mal não, é o Espírito Santo dizendo, vambora, é Ele colocando lenha na fogueira que está queimando no teu coração. Eu estou falando agora com gente que se rebelou contra si mesmo, gente que se rebelou contra si mesmo, contra as obras da carne, gente que está indignado consigo próprio. Só que por muito tempo nesse período a gente lida com a culpa. Você não ora, você quer orar mas não ora, você quer fazer uma devocional, mas não faz. Você quer avançar, não avança. Aí primeiro você lida com a culpa. Que é o quê? Pô, já tem maior tempo que eu não oro, vou orar agora? Ah, também não vou orar mais não, tô com vergonha de Deus. Ah, gente. Aqui tem alguém de carne e osso que passou pelo processo para dizer para vocês como é que se passa por ele, pela misericórdia do Senhor. Então primeiro você lida com a culpa. E eu sei que eu tô lidando agora com gente que tá lidando com a própria culpa. É uma culpa que a gente sente. Que a vontade é desistir. Mas por que não desiste? Porque tem uma chamada e ela queima. Você ouve uma palavra e desperta. Você acompanha essa live e incendeia. Você lê um texto na palavra de Deus, confirma. Aí você diz, não, desistir também não é uma opção. Por que não é uma opção? Porque eu não consigo desistir. Porque é um assunto que volta, é algo que me encontra, Deus me impulsiona. A minha frustração não tem a ver com dinheiro, ela tem a ver com a minha não realização, com eu não entender o meu chamado, com eu não me sentir útil. Aí eu vou lá e tento de novo. E por que eu tento de novo a despeito da culpa? Porque agora eu entendi que a culpa não me move. Então eu vou fazer o que eu preciso fazer. E aí chegou a hora de romper, de bater de frente com a procrastinação, com a inconstância, com a preguiça, que é o que a gente está fazendo. Rompendo com a paralisia espiritual. E aí ele fala que o que o sábio faz?
O sábio se aproveita de momentos. Gente, a pessoa que está sendo instruída num caminho de sabedoria, ela não senta numa mesa e vê as palavras soltando a ermo, não. Ela vê o que colhe dali, o que pega dali. Eu ouvi as irmãs falando para mim no círculo de oração quando eu ia visitar algumas igrejas, cultos, saídas, sabe? Elas diziam assim, filhinha, entra com 2 sacolas. Uma você entra com a sacola furada e a outra você entra com a sacola bem arrumadinha. Teve proveito, você captou, é encaixe, você viu uma oportunidade daquilo, coloca na sacolinha cheia. Alguma coisa que bota na vazia. Você mantém a educação, mas você preserva aquilo que é importante. Nesse segundo ponto, oportunidade é para quem tem disposição. Eles tinham que ir, verso 21, colher todo dia aquilo. Todo dia eles tinham que colher. E aí Deus está falando isso comigo. Que a procrastinação se esconde atrás da preguiça. E eu vou orar por isso hoje, mas através da palavra de Deus eu quero que você entenda isso. Que está na hora de você romper com isso. Está na hora de você parar de se iludir achando que você tem direito de descansar mais um pouco. Não, eu vou descansar mais um pouco. Não, já tem o dia do repouso, o dia do refrigério. E descanso, gente, é para quem trabalha. Descanso é para quem fez alguma coisa. Por isso que no 6º dia eles podiam pegar dobrado. E agora nós vamos para o 3º tópico. Depois que você entende, depois que você discerne, você compreende o tempo da oportunidade, você passa a entender que no tempo da oportunidade, Deus te dá algo novo. Oh, aleluia. Deus preserva o que você tem. Aleluia. É porque tem coisa que eu disse para vocês que o maná de hoje é novo também. E aí Deus está, mandando aqui para mim agora. O 3º e último tópico. Deixa eu ver aqui se eu não esqueci de nada com vocês. Espera aí. Ok. Eu coloquei ele dentro de uma frase, Compreender o tempo da oportunidade vai te fazer entender que essa oportunidade vai gerar algo novo que não vai deixar apodrecer o que você já tinha. No 6º dia, eles tinham autorização para colher dobrado o maná, porque no sábado não podia trabalhar, era o dia do repouso, era o dia do descanso. Nesse período, quando eles colhem na sexta-feira, Moisés diz assim, o que vocês quiserem fazer cozido, vocês fazem, e se vocês quiserem tratar dele assado, vocês assam. Porque no sábado não vai se acender fogo. Vocês vão comer aquilo que vocês têm. Aí vamos lá. Olha o que acontecia. Quando movidos de preguiça, negligência, pensando em procrastinar, em desobediência, eles colhiam a mais. O que aconteceu da primeira vez? Quando não era o dia de colher a porção dobrada e eles colhiam verme, podridão. Porque não era a hora de armazenar. Oportunidade você não armazena, você aproveita. Oportunidade você não armazena, você desfruta. Tempo, lembra aqui o que eu falei, exemplo do Spurgeon? Ele disse que o sábio, ele faz uso do tempo. Gente, como é que você esconde o tempo numa sacola? Como é que você guarda o tempo dentro de um recipiente? Não tem como. Não tem como. Você usa. Na primeira ocasião, por não obedecer esse princípio aqui da segunda, que é manifestar, que é ter disposição, pererê, parará, teve verme, apodreceu. Agora, no dia que lhes foi dada a oportunidade de pegar a porção dobrada, aí eles guardaram, uns cozeram, outros assaram. Quando chegou no outro dia de manhã, teve gente que saiu para poder tirar a prova. Deixa eu ver se o maná não veio hoje mesmo, porque era Shabá, Sábado Santo. Não tinha maná sobre a terra, porque agora ia comer quem soube aproveitar a oportunidade. Pegaram então a porção dobrada, guardaram. Ué, Camila, mas não dava bicho? Essa não. Essa não dava bicho. Se você obedecer o princípio vai honrar a promessa. Guardaram ela. E aí eles puderam comer. Puderam comer. Deus falou assim para mim, fala para o meu povo. Fala para quem tem chamado. Fala para quem já tem um ministério. Fala para quem está começando a desenvolver. E eu sei que eu estou falando com essa gente porque estão aqui agora. Fala para eles que aquilo que eu vou fazer de novo vai trazer crédito ao que já tinha. Agora, se eles ignorarem o tempo da oportunidade, se eles ignorarem o novo, vai apodrecer até o que já tinha. Por quê, gente? Isso aqui agora é profético para a nossa vida, ok? Abre a sua mente. Deus falou comigo. Isso aqui é igual ao Antigo e Novo Testamento. O Novo Testamento,
ao contrário do que muitas pessoas pensam, muitas não, alguns estão fazendo, o Novo Testamento não abole o Antigo. E o Antigo também não abole o Novo. O que eles são? Por que eles estão num livro como inteiro? Um livro inteiro? Porque aquilo que veio antes é respaldado pelo que Deus faz depois. Então olha isso. O Antigo é preservado e o Novo, que é o Novo Testamento, ele confirma o Antigo. Um respalda o outro. Você já tem dons, você tem talentos, você já tem alguns apontamentos. Deus está dizendo, ei, se você compreender a oportunidade que está diante de você e agir como um sábio, você vai ver que isso que eu estou fazendo de novo, nessa oportunidade, se você não negligenciar o comando, as tarefas, aquilo que a gente está se propondo a fazer dentro desse movimento da palavra de Deus, irmão, porque esse movimento não é meu só, é a palavra, eu sou apenas um instrumento usado por bondade, graça e misericórdia. Se você entender, o Senhor está dizendo, você não só vai viver algo novo, como você vai viver a otimização do velho. Não vai haver apodrecimento. Agora quem pensa assim, eu não estou ligando para isso não, essa oportunidade é para outro, eu vou deixar para outro passar. Não só você perde a oportunidade de viver algo novo, algo inédito, algo do céu, algo justo, algo de Deus para sua vida, como a tendência é gerar o apodrecimento daquilo que você já possuía. E eu não estou falando do maná não, gente. Eu estou falando sobre pegar as ferramentas que Deus nos deu e deixarem elas obsoletas. Não porque elas não são úteis, mas porque a gente achou que, olhando para o tempo da oportunidade, poderia negligenciar o que Deus está fazendo agora sobre a justificativa do que Ele já fez. E foi por isso que eu escolhi o tema do maná. Eu não, o Espírito Santo de Deus. Porque o que Deus está dizendo é, eu não vou deixar de usar o que você já tem, mas se você negligenciar o que eu estou por fazer, você não só perde a oportunidade de estar vivendo o que a gente está vivendo agora, mas em pouco tempo vai se tornar obsoleta a sua ferramenta. E não vem para mim com santidade falsa, com religiosidade, sobre a perspectiva de que o meu tempo já passou, ou não, Deus não mudou. E Deus não muda. Mas a maneira da gente se comunicar muda. E a gente não pode continuar negligenciando isso. Eu contei isso pra vocês no testemunho da primeira live que eu me dispus a fazer no Instagram. Eu tava me achando a santa por não me envolver nesse tipo de movimento, por não querer entrar nisso. E o Senhor falando pra mim, eu que fiz isso na sua vida. Eu te dei esse dom. Eu tenho despertado em você as habilidades. Eu tenho te dado graça. Quem tem te capacitado sou eu. E aí eu disse, Deus, eu não quero mais ouvir profeta, nem conselho, nada nem ninguém. Fala comigo. E aí eu fiz igual criança, mas fiz na fé. E abri a Bíblia e caiu. Eu contei isso pra vocês, parábola dos talentos. E aquela que mais se enquadrava com o tipo de perfil que eu estava tendo diante da oportunidade que Deus estava me dando, era o servo mau e infiel, que num termo, em algumas versões no grego, vai dizer negligente. Quem é o negligente? É o procrastinador. Ele tem esperança, ele tem mas na oportunidade ele deixa passar. E ele falou pra mim, você tá sendo mau, você tá sendo negligente, você tá sendo infiel. Porque o talento que eu te dei, você está usando a justificativa do zelo, da santidade, da religiosidade, para não avançar, para não confrontar seus medos, para guardar isso aí para você. E ele disse, se você continuar assim, eu não vou te chamar de santa não, você não é adoradora não, você vai ser negligente, você vai estar sendo negligente, isso é pecado, porque você está pegando aquilo que é meu, aquilo que eu te dei, a unção que eu te dei, a graça que eu te dei, as oportunidades que eu estou te dando, e de vez usar, você está colocando isso, enterrando isso aí. E aí, então, veio isso tudo que está acontecendo agora. Então, assim, não fique pensando que você pode desprezar o tempo da oportunidade, porque isso não é só sobre ter algo novo, é sobre você ter a oportunidade de otimizar e de melhorar o que você já tinha, de você colocar à disposição de Deus, né, os talentos, né, os frutos. O que ele disse? Toda vara que em mim não dá fruto. Às vezes está em Deus. O que ele disse sobre a vara que não dá fruto? Tá nele, tá lá em João 15. A vara que em mim dá fruto, eu vou podar e ela vai dar mais fruto. Mas a vara que está em mim não dá fruto, então presta atenção, gente, tá nele, mas não dá fruto. Tá entendendo? Despreza, não compreende a oportunidade, não compreende a chamada, e é por isso que eu tô aqui com vocês fazendo isso.
ok? Então aqui, eu separei até algumas frases aqui que eu escrevi para não esquecer dentro da perspectiva do terceiro tópico, que é o quê? Não vai apodrecer. Quem entendeu a oportunidade, você não só vai colher algo novo, como você vai impedir o apodrecimento daquilo que você já tinha, ok? Eu coloquei assim, ficou meio a grosso modo, mas foi o que eu senti de falar. Máquina velha precisa de óleo novo. Quantos aqui já tiveram um carro, né? Antigo, mas se a manutenção for diária, ele vai funcionar, e vai funcionar muito bem. Quantos aqui já não tiveram uma máquina em casa antiga, mas a manutenção é nova e ela continua funcionando, ok? Deus falou assim comigo e eu quero falar isso aqui pra você, ó. Aquilo que Deus tem, sobre a perspectiva do maná, aquilo que Deus tem pra fazer, perdão, aquilo que Deus tem pra fazer, vai dar maior significado àquilo que Ele já fez. Então isso não é sobre desprezar o que eu tenho, é sobre aproveitar, é sobre compreender a oportunidade que Ele está me dando agora. Para alguém isso é só uma live, mas para um sábio, para alguém que tem uma chamada, tá vendo nisso aqui uma oportunidade, uma resposta de oração, tá anotando, tá levando a sério. E eu quero glorificar a Deus pela sua vida. Quero glorificar a Deus pela sua vida. Então só recapitulando aqui pra gente não esquecer, ok? Tem prazo, não deixe derreter. Sobre a perspectiva que a gente falou lá no início, oportunidade tem prazo. E é por isso que eu estou dizendo isso aqui para você. Tem prazo, não deixe derreter. Não negligencie a oportunidade. No segundo tópico a gente tratou que para discernir a oportunidade tem que ter disposição. Aí Deus falou comigo, tem que ter disposição, não deixe de colher. Não deixe de administrar a bênção. É uma bênção. Sabe, tem uma quantidade expressiva de gente aqui ouvindo a palavra de Deus, porque eu não tô falando de mim, tô falando das coisas de Deus. É uma bênção, mas tem que ter disposição de acordar cedo, de ler a Bíblia, de fazer essas anotações, de passar em revista. Deus, é isso que o Senhor quer? Né? Então tem que ter disposição para colher a bênção, né? Tem que ter disposição. Então vamos lá. Tem prazo, não deixe derreter. Tem que ter disposição, não deixe de colher. E por último, se você compreender o tempo da oportunidade, tem algo novo e não vai apodrecer. Oh, glória! Não vai apodrecer. E agora não é mais como alguém que ministra aqui uma mensagem, uma aula, né? Nessa perspectiva, né? Com humildade eu falo isso, tá, gente? Pela misericórdia do Senhor eu falo isso. Mas agora, na condição de profeta, eu ministro isso sobre a tua vida e agora. Tem prazo, você não vai deixar derreter. Você vai abraçar a oportunidade que Deus está te dando nesse tempo. Tem oportunidade e tem que ter disposição para colher. E você vai ter a disposição que você precisa para colher. Você vai conseguir colher. E por último, Deus está fazendo algo novo. E não vai apodrecer. Você não vai deixar passar. Glória a Deus. Gelo. Eita! Presta atenção. Só para você entender esse lance de oportunidade. Quem aqui já teve que lidar? Quem aqui já teve que lidar com a sensação desagradável de você pegar uma bebida? Isso aqui eu tirei porque eu não sou patrocinada, eu não vou dar moral pra ninguém, mas isso aqui todo mundo sabe. Isso aqui é aquele refrigerante que ninguém gosta de tomar. Aquele refrigerante que ninguém bebe, só que não. Tá aqui, ó. Tá suado porque esquentou. Aí vamos lá. Vou tomar um pouquinho dele aqui. Tá quente. Sabe quando você tá com muita sede, seja de uma água, de um refrigerante, de um suco, seja o que for. E aí você diz assim, vou ali na geladeira pegar um gelo. Gente, eita, que isso dá briga em casa. Aí quando você abre a geladeira, que você vai pegar pra saber se tem gelo, isso pra galera modesta, né, que ainda tem gelo, que tem a galera que agora é só botar na geladeira e sai caindo, né, mas falando aqui com a galera, se liga no exemplo, que a oportunidade é igualitária, tá? Quando você vai abrir a geladeira, não tem gelo. Você tá querendo beber algo quente, tá quente, você quer melhorar, chega na hora não tem gelo. Isso dá briga.
Por que que não tem gelo? Na maioria das vezes, não é porque não tem forma, porque a gente bota gelo para fazer na leiteira, bota gelo para fazer na caneca de alumínio, bota gelo para fazer em qualquer lugar. Então o problema não é que não tem recipiente. Oportunidade a gente tem. Aí, tem recipiente, tem água. Você pega o gelo, aqui ó. Ok? Pegou o gelo, eita que alegria, tava quente, né? Pegou o gelo, abriu a geladeira, maravilha. Tá aqui, ó, tem gelo, maravilha. Tava quente, tava ruim, eu gosto de fazer essas coisas pra vocês entenderem, ok? Tava quente, tava ruim, mas agora, porque eu fui na geladeira e deixei uma forma lá. Gente, gelo dá na hora? Abre a mente que Deus tá falando com alguém. É simples porque todo mundo vai entender, porque a oportunidade é igual para todo mundo. Alguém pensa, Camila, que palhaçada. Não tem palhaçada. Pro sábio, ele sabe que isso aqui é uma oportunidade. Gelo faz na hora, gente? Gelo não faz na hora. Gelo precisa de tempo. Por que que a pessoa, quando vai beber algo e abre a geladeira, fica tão indignada que não tem? Porque ela não vai poder fazer aquilo na hora. Porque gelo precisa de tempo. Isso aqui é um exemplo. Você leva para a área da vida que você precisar. Mas quando ela vai na hora... E tem gelo. E por que que tem gelo? Porque eu e minha mãe enchemos a forma. Porque, pastor Eduardo, te dedico, tá, pastor Eduardo? Não enche a forma de gelo. Não coloca água na forma de gelo. E aí, quando eu vou lá na geladeira, que eu tô com uma bebida quente, uma água, alguma coisa, e preciso que ela seja refrigerada, não tem gelo. Aí eu fico irritada. Bebo água quente. Isso gera problemas. Agora, quando tem, e por que tem? Porque alguém, quando ainda era água, quando ainda era forma, entendeu que precisava estar pronto. Isso para a hora da oportunidade e mais do que isso, para alguém gerar a oportunidade. Eu quero de Deus sobre a sua vida dizer que você tem a forma, que você tem a água, que você me dê tempo nesse chamado, nesse movimento chamados à excelência, para te mostrar que você vai estar pronto para a oportunidade que aparecer diante de você. Coloquei o gelinho aqui, peraí que isso aqui é de Deus, um minutinho. Ô, glória! Isso aqui é aquele refrigerante que ninguém toma, aquele, sabe? Que ninguém toma. Eu não tomo mesmo. E ninguém... Ai, mano, peraí, a mancadinha. Tá aqui, bom, geladinho. Por quê? Porque alguém entendeu o encontro do tempo e da ocasião. Muito obrigada, mãe. Da oportunidade. Tem que ter tempo, tem que ter tempo, tem que ter dedicação, tem que ter disposição, ok? Vou orar agora e me despedir de vocês e agradecer. Se eu falhei em alguma coisa, se alguma coisa, né? De verdade, ora por mim. Não taca pedra, não. Ora que a gente vai crescendo junto, vai ruminando junto. E o Senhor vai fazer a obra com a gente no coletivo. A oportunidade é igualitária, é acessível. E eu vou orar agora. Para que tudo aquilo que luta contra o seu discernimento, para compreender que você está diante de uma oportunidade, não minha, não eu, mas que o Senhor tem nos dado. Gente, eu precisei que o Senhor quebrasse a cauterização da minha mente para eu entender que tá aqui hoje no Instagram, numa hora dessa, né, gerando conteúdo, agregando valor, era uma oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Tem gente que estava aqui comigo na live anterior, né, que tá inclusive salva lá no Instagram. Quantas vidas se rendendo ao Senhor, quantos testemunhos, tem gente entregando a vida para Jesus até agora. Vamos orar agora? Agradecendo? Teve algo útil para você? Tem motivo de gratidão? Então deixa eu orar com você pra gente agradecer. Vamos mostrar para Deus que a gente não quer usá-lo, mas a gente quer ser usado por Ele. Ok? Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço. Te agradeço junto com o teu povo que aqui se reúne, que ficou comigo aqui até agora, Senhor, e só vai embora no amém, porque eles querem começar a pôr em prática aquilo que o teu Espírito tem ministrado sobre nós. Deus amado, Deus bendito, em nome de Jesus eu te agradeço. Nós tributamos a ti toda a honra e toda a glória que é devida ao teu nome. Cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor,
entrando com a gente no movimento, daquilo que o Senhor nos propôs para esse tempo. Eu te rendo graças, cada uma delas te glorifica nessa hora. Elas te glorificam, elas te agradecem. Algumas delas, Senhor, te agradecem pela minha vida. E eu aqui te agradeço pela vida delas, porque é uma via de mão dupla. O Senhor está fazendo com que a gente se encontre, se una nesse propósito, compreendendo que a oportunidade está acessível a todos, ela é justa. E o Senhor tem nos proporcionado isso através da rede social, através da internet. Por todos esses motivos eu quero te agradecer. E quero agora te pedir, ó Deus, dê a eles autoridade pela tua palavra, a mim também. Conceda a eles, Senhor, discernimento, que como disse Spurgeon, num dia como hoje, em 24 de novembro, onde ele disse que o sábio é aquele que aproveita as horas passageiras, é aquele que faz uso de maneira útil daquilo que alguém considera que não é nada. E é o que essas pessoas que estão aqui comigo estão fazendo agora, não sendo apenas ouvintes, mas praticantes. E por tudo isso eu te dou graça. Continua fortalecendo, Senhor, para que paralisias, Senhor, venham ser rompidas e para que nós possamos acertar o alvo, compreender o teu propósito conosco. E que dentro desse movimento, Senhor, o Brasil viva, ó Deus, através dessas pessoas aqui, Senhor. Oh Deus amado, um tempo onde a palavra é extremamente propícia a todos, onde o leque de oportunidades seja aberto e seja discernido por cada um de nós. Eu oro agora e te agradeço e tributo a ti, Senhor, toda a honra e toda a glória que é devida ao teu nome, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, a honra e a glória que é devida ao teu nome. Fica conosco ao longo de toda essa jornada. Prepara as pessoas que estarão comigo, Senhor, amanhã às 3 horas da tarde, e aquelas que não poderão estar em tempo real, mas não vão utilizar isso como desculpa, vão buscar dentro desse dia, Senhor, ouvirem, verem e atenderem o teu chamado. Eu te agradeço por isso, tributo a ti toda a glória que é devida ao teu nome e abençoo no nome de Jesus cada uma das vidas que estão aqui conosco, Senhor. Muito obrigada, glorificado seja o teu nome eternamente. Dá a eles uma noite de sono em paz, tranquilos na tua presença, e que eles inaugurem, Senhor, essa jornada com a disposição que o teu Espírito Santo dá para aqueles que abraçam as oportunidades que os céus estão colocando sobre nós. Em nome de Jesus te agradecemos, em nome de Jesus te glorificamos. Amém e amém.